Hora de falar sobre o Corinthians. Memphis Depay e Félix Torres discutiram de forma dura no último treino do Timão antes do confronto contra o Palmeiras, marcado para essa quarta-feira no Allianz Parque, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A treta aconteceu no início da atividade, que reunia titulares e reservas. Os dois se desentenderam, começaram a bater boca, outros jogadores tentaram separar a confusão, não conseguiram e houve a necessidade de Fabinho Soldado, o executivo de futebol do Corinthians, que estava acompanhando o treino do lado de fora, entrar para acabar com a confusão. O clima ficou tão ruim que o Dorival Júnior decidiu encerrar essa atividade de titulares contra reservas e levou a equipe principal para um outro campo, para um trabalho tático climão. Eu não acho que isso vai fazer diferença na partida contra o Palmeiras. Até porque há coisas muito mais importantes num Palmeiras versus Corinthians e Corinthians versus Palmeiras do que uma discussão entre um reserva, o Félix Torres, e o titular, o Memphis Depay. Mas é importante fazer esse registro, informação que foi divulgada nesta terça-feira pelo site Globo Esporte. Só para completar, em relação ao Corinthians, vale a lembrança de que o Memphis já havia se desentendido com o Gustavo Henrique em março desse ano, no intervalo de um jogo contra o Barcelona de Guayaquil na Libertadores da América. De qualquer forma, apesar dessas duas confusões, o que eu escuto de relatos de pessoas que trabalham no Corinthians é de que o Memphis tem uma relação até que boa com os demais atletas, apesar de uma série de condições no seu contrato muito melhores do que a do restante do elenco, entre outras coisas, o custo de 6 milhões de reais por mês e prêmios estratosféricos. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que encontrou um novo alvo na busca por um atacante de lado de campo. Trata-se de Caio César, jogador de 21 anos de idade, revelado na base do Curitiba e que pertence ao Al Hilal, time que já foi de Neymar, de Jorge Jesus. O Caio César nunca conseguiu decolar por lá. Na temporada passada, por exemplo, sempre foi muito mais reserva do que titular. Terminou a temporada com 20 jogos, 3 gols e 3 assistências. Bom driblador, tem técnica, tem capacidade, mas está, por exemplo, abaixo do Malcom, do Mitrovic e outros jogadores que integram o elenco principal do Al Hilal. A ideia do Corinthians para contratá-la é fechar por empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Corinthians ainda pede que o Al Hilal ajude com parte dos salários. É que o brasileiro, apesar de muito jovem, tem salário bastante alto para a realidade nacional. Atleta que havia sido comprado do Vitória de Guimarães de Portugal por 10 milhões de euros. Só para completar, em relação ao Caio César, ele também é pretendido por times de Portugal e da França, o que aumenta a dificuldade e a dificuldade de obtenção desse negócio por parte do Corinthians. Para completar as informações do Timão, com Takis Gaio, lateral direito do Sporting, atrelado ao Corinthians, tem fama não muito boa entre torcedores do Sporting. Ele é meio que um meme do clube. Não por falta de vontade, ele é extremamente dedicado, extremamente profissional e torcedor fanático do Sporting, mas é visto como jogador com menos qualidade do atual elenco esportista. Só para completar de vez, contar que o Corinthians fechou contrato de patrocínio com o Zé Delivery, contrato de 3 temporadas para um dos omoplatas. Negócio que vai garantir até dezembro 4 milhões de reais. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que tem até o dia 11 de agosto para arranjar 33 milhões e 800 mil reais, sob o risco de ficar impedido de contratar atletas. Essa foi uma decisão da Corte Arbitral do Esporte, que atua como uma espécie de segunda instância para casos decididos pela FIFA. A questão envolve a dívida do Corinthians com o Santos Laguna pela compra de Félix Torres. Essa cobrança do Santos Laguna é de 6 milhões e 100 mil dólares, que se transformaram em quase 34 milhões de reais. O Corinthians havia comprado o jogador e não fez os pagamentos. Santos Laguna levou o caso à FIFA. Em fevereiro desse ano, a FIFA decidiu a favor do Santos Laguna. O Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e também foi derrotado. Agora, existe esse período de alguns dias, são 5 dias, para que o Corinthians consiga o pagamento. Caso contrário, o Timão será proibido, punido com o transfer ban, que o impede de registrar atletas, e aqui vem a preocupação. O Corinthians hoje precisa de contratações. Há uma promessa feita ao Dorival de 4 atletas sendo contratados. Se esse transfer ban acontecer, o Corinthians vai ficar impedido de registrar jogadores, o que seria bastante prejudicial para o segundo semestre. Nicola, qual é a chance de o Corinthians conseguir 34 milhões de reais em 5 dias? Ela é muito pequena, para não dizer zero. O Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras e tem conseguido a duras penas
pagamentos dos salários, dos direitos de imagem e também de premiações com seus jogadores. Só para você entender, o Corinthians devia ao Memphis Depay cerca de 5 milhões e 200 mil reais pelo prêmio do título do Campeonato Paulista. Essa grana vai ser quitada em 3 parcelas, a primeira já foi e restam outras 2. Enfim, a ideia agora vai ser buscar alternativas e novas fontes de receitas para que o Corinthians arranje esse dinheiro e fique livre desse transfer ban. Só para completar sobre o Timão, registrar que o Corinthians quer trocar o árbitro de vídeo do clássico contra o Palmeiras. Nessa segunda-feira foi divulgado o trio de arbitragem, além da equipe do VAR. O Caio Max foi escolhido para cuidar do VAR. O Corinthians alega que ele já ofendeu o Timão em uma transmissão da Twitch no ano passado. Na oportunidade, o Caio Max escreveu, abre aspas, Timão tem que F3 pontinhos, não vou falar o palavrão, até porque vocês não precisam disso, certo? A última do Corinthians, contrato de Matheus Bidu foi renovado até 2027. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Agora de falar sobre o Corinthians, informação exclusiva, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas advertiu o Corinthians pelo atraso no pagamento dos credores. Vale a lembrança de que no início do ano a CNRD garantiu um enorme acordo para o Corinthians com todos aqueles que cobravam na Câmara dívidas do Timão. Esse acordo é extremamente vantajoso ao Corinthians e permite ao clube pagar em 6 anos, sem juros e correção e com parcelas trimestrais, esse valor acordado, cifras bastante altas. Pois bem, o prazo para a primeira parcela vencia no dia 17 de julho. O Corinthians acabou entendendo que daria para pagar até o dia 22 de julho, data em que precisaria apresentar os boletos para a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Posso assegurar para vocês que o Corinthians pagou a todo mundo, mas teve gente recebendo entre os dias 23, 24, 25 e até 28 de julho. Conversei com 2 dos credores do Corinthians que receberam essa grana somente no dia 28. E saiu nessa sexta-feira a advertência da Câmara Nacional de Resolução e Disputas ao Corinthians por conta do atraso no pagamento da primeira parcela. Tudo foi pago, mas fora do prazo. E a partir de agora, se reincidir no atraso a partir da segunda parcela, o Corinthians não sofre mais advertência e sim o transfer ban, aquela punição que o impede de contratar jogadores. A sorte do Corinthians, nesse caso, é de que a próxima parcela só vence em 3 meses, pouco mais de tempo para que o Corinthians consiga recuperar suas finanças. Só para completar em relação ao Timão, o Corinthians quitou integralmente a parcela que devia ao Flamengo pela compra de Mateuzinho, jogador comprado no ano passado por 4 milhões de euros. Bora falar agora sobre o Corinthians, que tomou uma decisão importante e polêmica. Os dirigentes alvinegros decidiram voltar com as concentrações, pelo menos na partida contra o Palmeiras. Essa prática já passou a valer. O Corinthians, nos jogos dentro de casa e em São Paulo, havia abolido aquela ideia da concentração. Os atletas se apresentavam apenas no dia do jogo para almoçar, jantar e partir para a partida. No confronto contra o Palmeiras, marcado para a noite dessa quarta-feira, a situação mudou. Jogadores treinaram na terça-feira no centro de treinamento do Timão e ficaram concentrados por lá, tudo por causa de uma série de informações nos últimos dias que causaram preocupação e irritação, especialmente de torcedores. É que alguns jogadores do Timão têm abusado da noite. E no clássico contra o São Paulo, derrota por 2-0 no Morumbi, houve relatos de que 2 atletas estiveram na noite. De sexta para sábado, vale a lembrança de que o São Paulo ganhou do Corinthians na noite de sábado no Morumbi. Entre os jogadores mais pressionados, mais analisados e observados pela torcida estão Memphis Depay e Carrilho. Para evitar qualquer tipo de problema, às vésperas de um jogo para lá de decisivo para o Corinthians, o Timão decidiu retornar com as concentrações. A partida contra o Palmeiras vale muito. É a última chance de título na atual temporada. Vale a lembrança de que o Corinthians está fora da Sul-Americana, já havia caído na Libertadores e no Campeonato Brasileiro está super distante da ponta. Vale também o emprego de Dorival Júnior. Se o Corinthians for eliminado pelo Palmeiras na próxima quarta-feira, no jogo de volta no Allianz Parque, é grande a chance de o treinador ser demitido. Só para completar, importante lembrar que o Corinthians conseguiu um importante acordo, não foi nem na justiça, foi com a rescisão de contrato de uma empresa de segurança. Antes de ser afastado da presidência do Corinthians, o Augusto Melo prorrogou o contrato com uma empresa.
fazendo com que a multa rescisória para a quebra desse contrato chegasse a 30 milhões de reais. Pois bem, o Osmar Stabile, que é o presidente interino, rescindiu o contrato com essa empresa e fez valer o acordo antigo, antes dessa prorrogação, com pagamento de multa de R$1 milhão. Timão vai ser obrigado a ressarcir essa empresa em R$1 milhão, mas se livrou de um custo de 29 milhões. A multa total a partir desse acordo do Augusto girava na casa dos 30 milhões de reais. Hora de notícia exclusiva, quero contar que o Corinthians negocia a possibilidade de uma troca nos naming rights de seu estádio. Contrato com a Hypera Pharma, dona da Neoquímica, só se encerra em 2040, mas a partir de setembro haverá uma redução considerável no valor da multa rescisória. Hoje, para tirar a Neoquímica dos naming rights do estádio alvinegro, seriam necessários 180 milhões de reais. A partir de setembro, essa multa cai para 70 milhões. E antes de gravar esse vídeo, conversando com um dirigente importante do Corinthians, ouvi o seguinte, abre aspas, existe sim chance de trocarmos os name rights. Estamos estudando as possibilidades. Se chegar a uma grande proposta, 3 pontinhos. Importante dizer que o Corinthians já tem procuras, já tem interessados, já tem empresas acenando com a intenção de pagar mais do que os 300 milhões de reais garantidos pela Hypera Pharma num contrato de 20 anos. Isso equivale a 15 milhões de reais por temporada. Muito pouco, especialmente se a gente comparar com o que conseguiu o Pacaembu, que fez um acordo com o Mercado Livre assegurando pagamentos de 1 bilhão de reais por um contrato de 30 anos. Acho natural que o Corinthians consiga cifras bem superiores a essas praticadas pela Neoquímica, que é quem dá seu nome ao estádio alvinegro. E diante da vontade do Corinthians em buscar mais receitas, não ficaria nem um pouco surpreso se a partir de setembro tivermos novidades sobre o caso. Para completar, contar que Ricardo Esgaio, lateral direito de 32 anos de idade, que pertence ao Sporting, foi oferecido ao Corinthians recentemente. Timão prefere não se manifestar sobre o tema, embora admita a necessidade da contratação de um jogador reserva para o Mateuzinho. O grande ponto é que o Esgaio tem mais um ano de contrato com o Sporting, em Portugal, e haveria necessidade de investimento. Diante disso, precisando colocar dinheiro, o Corinthians assegura que vai buscar outras alternativas. Prioridades, 2 atacantes, um velocista de drible, outro mais construtor. Busca-se também um zagueiro e um lateral direito. E você, o que pensa sobre todas as informações que eu passei, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso te contar agora sobre a pesquisa encomendada pela atual diretoria do Corinthians sobre a votação do próximo sábado, que vai definir se Augusto Melo sofre ou não o impeachment. Só para lembrar, 2 meses atrás, o Augusto foi excluído da presidência do clube pelo Conselho Deliberativo, mas essa decisão precisa ser ratificada pelos sócios. Até por isso há essa convocação para o próximo sábado. A pesquisa encomendada pela atual diretoria foi feita com os sócios do clube, aqueles que vão votar. É óbvio que uma quantidade nessa pesquisa é muito menor do que a quantidade de sócios que estão aptos para votar no próximo sábado. E aí o que eu ouvi de uma pessoa da atual diretoria é de que apenas 25% dos entrevistados demonstraram a intenção de votar para a permanência do Augusto Melo. Dessa maneira, se o resultado se confirmar, o Augusto sofre um impeachment e é excluído de vez da presidência alvinegra. Para se salvar, o Augusto precisa de 50% mais um dos votos no próximo sábado. Por conta de todos os últimos episódios, dá para imaginar que a chance de Augusto é pequena. Confesso que até me surpreendi com esses 25% da pesquisa encomendada pela atual administração. Essa pessoa do Corinthians com quem conversava e que me passou esses números afirmou que existe um contingente disposto a votar no Augusto, até porque ele empregou muitas pessoas na sua administração, conselheiros, sócios, além de uma série de outras benfeitorias, como a redução das mensalidades e um preço muito pequeno para a entrada de novos sócios. Tudo isso pode acabar tendo uma interferência, mas a julgar pelo caso Vaidbet, em que ele foi condenado. Primeiro, foi condenado não, ele foi indiciado pela polícia e pelo Ministério Público, e a Justiça o tornou réu por conta de lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa. Vou ficar muito surpreso se o Augusto conseguir escapar do impeachment. Hora de falar sobre o Corinthians, vou colocar fim a um mistério criado pelo Timão nos últimos dias. Os corintianos que estiveram recentemente na Neoquímica Arena se depararam com um cronômetro regressivo com uma série de números gigantes. Já deu para perceber que a contagem regressiva fazia referência a 1º de janeiro de 2030. Mas qual o motivo desse painel e dessa contagem regressiva? É sobre isso que eu quero tratar agora. O Corinthians criou um pacto para ter um futuro sustentável.
e uma série de ações foram criadas para garantir solidez financeira para o Corinthians, para que em 2030 o Timão chegue saneado e capaz de investir mais do que todos os clubes de futebol no Brasil. Esse projeto vai ser apresentado com mais detalhes antes da partida contra o Fortaleza, marcada para as 4 da tarde desse domingo na Neoquímica Arena. Vai haver uma apresentação dos dirigentes corintianos e a gente vai entender mais detalhes. Mas essa contagem regressiva já dá para dizer que faz parte de um pacto para um futuro sustentável no Timão. Corinthians, que passa por enormes dificuldades financeiras, é hoje dono da maior dívida no futebol nacional, cerca de 2 bilhões e meio de reais. Há uma série de ideias, entre elas de criar um fundo de investimentos para pagamento da Neoquímica Arena. Há também torcedores sugerindo a criação de uma SAF que envolva apenas torcedores do clube, enfim, uma série de debates, e a gente vai entender um pouquinho mais das estratégias dos dirigentes alvinegros a partir dessa tarde. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.